Nós vamos receber o advogado da Adalgisa, o doutor Luiz Felipe Cunha. Ele está com a gente aí. Vamos lá, doutor. É um prazer recebê-lo aqui no Pleno Time. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Monique Melo. Boa tarde, Marcos Melo. É um prazer estar aqui na estreia do programa ao meio-dia, né, para falar de alguns assuntos bastante relevantes. Boa tarde a toda a audiência, aos advogados que também estão comigo, nesse caso a dona Adalgisa, que é a doutora Navarone Soares, também a doutora Taniele Teres, e também a irmã da Adalgisa, Célia Regina, que é uma pastora, e toda a família dela que vem passando um momento muito difícil na vida de todos, né? Posso imaginar, doutor. Antes da gente entrar no mérito, no assunto da Adalgisa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão jurídica, processual, que o senhor está no front, o senhor sabe bem como é que é. O STF poderia julgar os envolvidos no 8 de janeiro? A atuação da defesa está sendo respeitada, permitida em sua amplitude? Como é que o senhor avalia o exercício judicante do ministro Alexandre de Moraes nesses processos? Bom, a meu ver, e da maioria da classe jurídica, dos advogados que defendem essas pessoas do 8 de janeiro, está tudo ilegal. Começa pelas prisões terem sido ilegais, né? As prisões não respeitaram o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, tudo isso foi negado às defesas. Mas, além disso, essas pessoas não têm o foro privilegiado que é previsto na Constituição, no artigo 53, que apenas deputados federais, senadores, presidente da República, vice-presidente da República e também ministros de Estados podem ser julgados pelo STF, ou seja, pessoas comuns, como a dona Adalgisa e tantos outros, esses presos políticos do 8 e do 9 de janeiro e outros relativos aos ditos atos antidemocráticos, nunca poderiam estar sendo julgados pelo STF. O STF não é o órgão judicante competente para julgar as pessoas. Poderia ser o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por ser esses atos terem ocorrido no Distrito Federal, ou, a meu ver, a Justiça Federal, por conta dos prédios públicos, né? E as áreas onde as pessoas do dia 9 de janeiro, que é o inquérito 4921, foi o QG, ser uma área pública federal, e a Praça dos Três Poderes, onde as pessoas, como dona Adalgisa, foram pegas ou ali no gramado ou nos prédios públicos, ser uma área federal. Então, na verdade, essas pessoas não estão tendo o direito ao duplo grau de jurisdição. Então, a meu ver, esse processo é nulo de pleno direito e vai ser anulado e a anistia vai ocorrer também. Esse é meu pensamento. Monique Melo. Então, doutor Luiz Felipe, a Adalgisa Dorado, né, de 65 anos, ela está presa e recebeu pena de 16 anos e 6 meses de prisão, né? O senhor que vê de perto, né, da sua cliente, como que está a real situação da dona Adalgisa nesse momento? Bom, todos os atendimentos que nós fazemos a ela, aproximadamente 2 vezes por semana, os advogados, e por videoconferência, às vezes presencialmente, mas na maioria das vezes tem sido por videoconferência, e também a irmã dela de 15 dias, a Célia. Ela não está nada bem, como uma pessoa com 65 anos de idade. Pensem, vocês estão nos vendo agora, assistindo agora, uma pessoa de 65 anos de idade, idosa, depressiva, ex-alcoólatra, pensamentos suicidas, adquiriu dentro do presídio arritmia cardíaca, já foi pedido vários atendimentos e foi concedido pela juíza da Vara de Execução Penal, doutora Leila Cury, 3 ou 4 pedidos, salvo engano, para que ela fizesse um exame de arritmia cardíaca, que o que levou o Clesão ao falecimento. Foi uma questão cardíaca. E isso desde agosto, setembro do ano passado, o primeiro pedido foi deferido. E até hoje o presídio totalmente omisso, não só o presídio, mas o sistema de saúde omisso,
e não faz esse exame de arritmia cardíaca dela. Simplesmente ela está lá abandonada e todas as vezes que faz uma videoconferência conosco, ela chora muito, ela fica desesperada, perguntando quando vai sair, e nós temos que dar sempre a palavra de esperança. Nós já fizemos 2 pedidos de liberdade provisória a ela, 3, na verdade, ao ministro Alexandre de Moraes, e 5 pedidos da liberdade provisória dela à vara de execução penal. E a vara de execução penal, todas as varas de execuções penais do país, só para vocês terem um entendimento um pouquinho da questão jurídica do caso, quando se tem um pedido de prisão domiciliar humanitária, todos os juízes de varas de execuções penais de todos os estados e Distrito Federal, se é um caso de uma mãe, que não seja do 8 e 9 de janeiro, uma mãe homicida, latrocida, traficante, ela tem direito da juíza da prisão domiciliar para essas pessoas. Ela só não pode dar, ela perdeu a competência de dar, aqui no caso do Distrito Federal e todo o Brasil, aqui no caso é uma juíza, é uma mulher, ela perdeu o direito que foi avocado pelo ministro, tirou o direito da juíza de poder dar prisão domiciliar, mesmo com tantas comprovações e provas dos problemas que ela tem. O prontuário médico dela é um verdadeiro escândalo. Demonstrado várias vezes que ela tem pensamentos suicidas, que ela está sendo constantemente dopada e que o sistema de saúde do presídio não tem a menor condição de cuidar da questão de saúde dela. Já está comprovado, ou seja, eles estão, na verdade, prevaricando, eles não estão nem cumprindo as ordens da juíza de fazer um atendimento psicológico, psiquiátrico e também fazer o exame de eletrocardiograma desde o final de 2024. E agora eles são quem o ministro Alexandre de Moraes, bizarramente, deu autoridade para que eles façam um novo laudo para ele se posicionar sobre a liberdade, 48 horas, para ele se posicionar sobre a liberdade dela ou não. Aí eu faço a pergunta, eu devolvo a pergunta para vocês. Qual é a legitimidade que esses mesmos médicos que estão sendo omissos no caso da Adalgisa têm em fazer um novo laudo, sendo que eles não estão nem examinando ela, nem atendendo ela? Atendendo, né? Monique, está com a gente aí? Sim, estou. Doutor, o senhor citou o Clesão, né, o caso do Clesão, e o senhor, como um agente da lei, o senhor percebe ou não percebe que o caso do Clesão pode ter servido como uma conscientização? Ou deveria, mas isso não está acontecendo? Bom, o caso do Clesão deveria ter servido de exemplo para que o ministro ele buscasse ter um mínimo de humanidade nos outros casos. Mas, como já disse o desembargador Sebastião Coelho, as mãos do ministro estão manchadas de sangue. E elas podem ficar, mais uma vez, manchadas de sangue caso venha a ocorrer o pior com a dona Dalgisa. E só para mostrar aqui, a determinação dele de ontem fala assim: determino que a sentenciada Dalgisa Maria Dourado seja submetida à junta médica oficial para manifestação sobre eventual necessidade de cuidados específicos continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 horas. Ora, se eles não atendem desde dezembro, não tem um atendimento para ela desde dezembro, novembro de 2024, como é que eles vão fazer esse laudo agora? Qual é a legitimidade, a competência deles? Eles deveriam se declarar incompetentes para isso. Mas é claro que eles não vão se declarar incompetentes, né? Eles vão, claro, que fazer esse laudo. A gente só espera, né, do fundo do coração, que eles tenham um pouco de piedade, um pouco de amor a Deus, temor a Deus, e que façam um laudo verídico, né? Porque o último laudo que está no prontuário médico dela, ele é totalmente inverídico. E eu já fiz 4 denúncias na OEA, eu fui o primeiro advogado que fez denúncia na OEA,
com relação aos maus tratos, tratamento desumano e degradante que um preso está tendo dentro dos presídios brasileiros, que foi com o caso da dona Dalgisa. Eu já fiz 4 denúncias na OEA acerca dos maus tratos. Então, é esperar, né? É esperar e, se for o caso, agravar a decisão, gravar esse laudo, porque assim, é aguardar em Deus todo o caso, as defesas, os pleitos estão sendo feitos juridicamente corretos, dentro do prazo legal, dentro do devido processo legal, dentro do processo da Dalgisa, mas eu digo para vocês que eu não tenho muita confiança de que vai haver um laudo verdadeiro, verídico, dessas pessoas que estão se omitindo com relação ao tratamento dela, né? Doutor, só para a gente fechar, analisando as suas palavras diante do drama vivido pela Dalgisa, o senhor está colocando várias questões que, como advogado, o senhor tenta solucionar, buscar, recorrer, e não consegue. Eu percebo, o senhor me corrige se eu estiver errado, eu percebo um advogado com um claro sentimento de impotência diante do que se tornou o judiciário brasileiro. Eu estou errado, doutor? Não, o senhor não está errado, o senhor está certíssimo. E a situação realmente era beira o desespero dos advogados, né? Porque, por melhor que você seja, por melhor que você faça uma defesa, um pedido de prisão humanitária, um pedido de liberdade e tudo, ele muitas vezes sequer é analisado, como foi o caso daquelas defesas que nós tivemos que fazer sustentações orais. Os advogados colocavam ali 11h55 da noite, 23h55, 23h58, meia-noite, um vídeo de meia hora fazendo as defesas desses patriotas presos, e meia-noite 1, meia-noite 2 já tinha decisão, ou seja, nem assistiam os vídeos que as defesas, as sustentações orais da defesa. Então, o descrédito com relação às decisões do STF são totais, né? Muito obrigado pela participação, por colocar essa questão que é tão delicada, né, para a gente aqui. Doutor Luiz Felipe Cunha, muito obrigado. Eu que Obrigada, agradeço. Bruno. Boa tarde a todos, gratidão a vocês e parabéns pelo programa, mais uma vez.